Pai amado, Pai querido, nós entramos na Tua presença, meu Deus, na tarde desta segunda-feira e queremos agradecer, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, agradecer, meu Deus, por essa semana que está por vir, pela semana que se passou, por tudo que o Senhor nos apresentou, meu Deus, para uma elevação de fé, uma elevação espiritual, emocional, física e mental, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque todos os dias com o Senhor, meu Deus, nós aprendemos, nós crescemos, nós adquirimos experiências do que fazer, do que evitar. E sabemos que somente contigo, meu Deus, somente através do Teu Espírito Santo, que poderemos passar por qualquer desafio, vencer qualquer gigante, subir qualquer montanha, qualquer situação que o Senhor nos apresenta, venceremos, porque as batalhas que o Senhor nos apresenta, o Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor deixa o Teu Espírito conosco. E o Teu Espírito, meu Deus, é a coisa mais poderosa do mundo. O Espírito Santo nos transforma em pessoas superpoderosas, pessoas inteligentes, pessoas que vencerá tudo, porque nós temos tudo. Quando muitos falam, meu Deus, que Jó perdeu tudo, Jó nunca perdeu o Senhor. E por isso, ele nunca perdeu, meu Deus, o que era mais importante para a vida dele. E que todos nós tenhamos, meu Pai, um entendimento que nada importa. Porque quando tudo importa, meu Deus, nada significa. E nós queremos, meu Deus, que o Senhor se importe e nós possamos sim nos importar com o Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, tem que ser, deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Porque a Tua palavra é muito clara: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A Tua palavra é clara, meu Deus, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os filhos de Deus têm herança. E a herança, meu Deus, oh meu Deus, que herança, que riqueza, que vida próspera. Porque viver contigo, meu Deus, não é sinônimo de dinheiro, meu Deus, mas é sinônimo de prosperidade. Uma vida que não falta nada, um casamento próspero, um espiritual próspero, uma família próspera, um profissional próspero. Meu Deus, uma vida abundante não é acúmulo de riqueza, meu Deus, porque o que é nos dado não é nosso, mas é uma vida de propósito. Obrigado, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, ou até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo das nossas vidas, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, guia-nos pelas veredas da justiça. Meu Pai, porque ainda que passares pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está comigo, meu Deus. E queremos, meu Pai, viver uma vida unificada, que esse casamento, meu Deus, que é necessário, esse casamento com Teu Espírito, se torne um casamento eterno, meu Deus. Eterno, porque aqui, meu Deus, não é aqui a nossa casa. E que o Senhor possa nos guiar, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida. E se hoje, meu Deus, há situações não resolvidas, que comece hoje, meu Pai, um destravamento, um desbloqueio, um aceleramento, meu Pai, um desaprisionamento, uma desamarração, meu Deus. Que o Teu povo, meu Pai, viva o melhor dessa terra, Senhor. E que a partir de hoje, histórias sejam reescritas,
Situações que não era vencido, que seja vencida, meu Deus. Meu Pai, relacionamentos que não eram profundos, porque muitos tratam o Senhor como o ficante de uma noite, mas o Senhor, meu Deus, quer que nós tenhamos bodas de diamante, uma vida que não há fim, meu Deus, uma vida eterna, uma vida próspera, e é uma vida, meu Pai, que começa dentro, de dentro para fora e não de fora para dentro. Que os nossos corações sejam alterados, moldados, que nosso espírito seja levantado e que todos nós recebemos uma porção dobrada de avivamento, meu Deus. E que seja assim, meu Pai, um culto poderoso, que não seja nós aqui, meu Deus, mas seja o Teu Espírito nos guiando. Que todo bloqueio, meu Pai, que todo travamento, que toda falta de entendimento seja colocada por terra. E que nós recebemos os dons da palavra, os dons do ouvir e do obedecer, do entender, do praticar e do ensinar, meu Deus. Eu abençoo e consagro a cada um, meu Deus, desde aqueles que estão aqui, até aqueles, meu Pai, que estão nas transmissões, nesse momento, na sua casa, no seu trabalho. Eu abençoo a sua vida, eu consagro e peço que verdadeiramente, meu Pai, que o Senhor venha nos guiar nesse dia, que seja um dia especial, conduzidos, e não somente, meu Pai, a condução do ser usado, mas a condução do ser aprovado pelo Senhor, porque somente os filhos são aprovados, e nós queremos essa aprovação. Porque a aprovação, meu Pai, é a mesma coisa que vitórias, que bênçãos, que conquistas, que crescimento e avanço, meu Deus. E que o Senhor tome a minha vida, meu Deus. Que não seja eu falando aqui nesse altar, mas seja o Teu Espírito conduzindo a todos nós a um patamar maior. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligados às nossas histórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga comigo, eu creio nisso. Repita, eu bebo da palavra profética para 2021, que as bênçãos descansem e repousem sobre minha vida, sobre minha família, sobre meu financeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. O Espírito Santo é o dunamis de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus, e poder é uma pessoa. Muitas pessoas, elas brincam e não acreditam no Espírito Santo. Tem igrejas até mesmo que excluem o Espírito Santo da sua doutrina. E nós sabemos que aquele que não acredita, aquele que questiona, aquele que faz brincadeira, aquele que ofende o Espírito Santo conscientemente, é um pecado que não há perdão. A Bíblia diz sobre o pecado eterno. Então você pode falar, se você for louco, irresponsável, pode falar mal de Jesus, de Deus, pode falar. Se você quer ter maldição na tua vida, pode falar. Mas se você fizer isso contra o Espírito Santo, não há perdão. Isso a Bíblia ainda fala sobre isso. Então vamos dizer que o Espírito Santo é a dinamite de Deus derramada na terra para o seu povo. Temos algo tão poderoso em mãos que nada, se eu entendo o poder do Espírito Santo, e eu sei que Ele está na minha vida, porque lembra ainda que a bispa falou ontem, Sansão acreditou que estava ainda com esse Espírito, mas ele não sabia que o Espírito já havia deixado. Isso é algo que mexe e tem que mexer com você. Porque até mesmo na música aqui, ó, eu sei que me amas, estás presentes a me cercar.
Você só tem essa convicção que Deus está com você se você está obedecendo a Ele. Se não está obedecendo, não há essa convicção. Essa certeza não existe. Porque essa certeza vem da validação do Espírito. E o dunamis é o poder que se manifesta em dons, é o poder que se manifesta em milagres, em conversões, em um crescimento poderoso. É o Espírito Santo, porque isso é possível, tudo é possível através dele. É o Espírito de Deus. E ele faz parte da Trindade. A bispa falou ontem muitas coisas do Espírito. E é importante você entender o que o Espírito Santo, ele é, o que ele pode fazer. E entender que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Abra sua Bíblia em João 16, capítulo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas que o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Tem uma passagem ainda na Bíblia que fala de Jesus falando que eu não estou aqui por vontade própria. Eu estou aqui falando o que eu vi do meu Pai. O Espírito Santo é a mesma coisa, tudo provém do Espírito de Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele, a conotação ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes de nós? 2 Samuel 23, capítulo 2. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Ele falou. O Espírito Santo falou. Ele falou. O Espírito Santo tem boca, ele fala. E as suas palavras esteve em minha língua. O Espírito Santo não vai criar algo do nada. Eu vou ler mais para frente aqui que o Espírito Santo ele faz você lembrar. Às vezes pessoas ficam achando que a nossa parte é excluída. Eu quero prestar uma faculdade, eu quero passar em um concurso, eu quero entrar num trabalho, e eu não estudo, não leio, eu brinco. E depois fico orando aqui na igreja, fazendo jejum, fazendo um monte de coisa, inutilmente. Sabe por quê? Porque se você não estuda, se você não adquire o conhecimento necessário para esse teste, se você não se prepara, nada vai criar do zero. Ele faz você lembrar. E quando te falta palavras, suas palavras estevem em minha língua, as suas palavras estevem em minha língua, são coisas que você leu, e ele te faz lembrar, ele te conduz. A Bíblia diz que abra a tua boca que te encherei de palavras. Apocalipse 2, 29. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala e você precisa ter ouvidos, e ouvir é obedecer. Porque muitas vezes você acredita que você ouve, mas você só escuta. Porque aquele que ouve obedece. Se você não está ouvindo, então você está escutando. E escutar, você pode escutar qualquer coisa. Se eu bater aqui, ó, você escuta. Se você bater aqui, ó, você escuta um barulho. Agora a gente está falando de uma direção. E o Espírito Santo, tanto que ele é uma pessoa que ele se entristece. Sabia que o Espírito Santo se entristece? Quando você não obedece, quando você não mantém um continuismo, uma estabilidade. Efésios 4:30.
Não entristeçam o Espírito de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Às vezes a gente acredita que isso não vai acontecer, que as coisas não estão fluindo, que eu tenho N motivos para me desculpar para o Espírito Santo, e fico confundindo longanimidade com impunidade. E o que acontece? Minha vida trava, minha vida fica amarrada. Não entristeçam o Espírito de Deus. Nós não podemos, não devemos. Porque quando você se entristece o Espírito de Deus, você perde o poder que está em suas mãos. E Atos 13:52. Ele não somente se entristece, mas ele se alegra também. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele transforma, ele coloca o quê? Esse espírito de alegria. Então, quando você vê um cristão que fala que tem Deus, vive de mau humor, vive triste, vive se vitimizando, nunca tem motivo para sorrir, sempre tem motivo para chorar, esse não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele se entristece sim, mas ele também se alegra. Há baixas? Claro que sim. Mas a palavra de Deus é clara, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, tem alguém aqui? Mas a alegria vem pela manhã, é um dia, uma noite. Você não fica uma vida se entristecendo. Você tem motivos para sorrir, porque quem tem o Espírito Santo vive um tempo diferente. Romanos 14:17. Porque todos os que são guiados, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria. Paz e alegria no Espírito Santo. Ele dá paz, ele dá alegria, ele dá essa vida estável. Se tudo o que você está lendo você não tem, é porque tem algo errado. Porque eu estou dizendo quem é o Espírito Santo. Eu estou passando para você as qualidades e o que o Espírito Santo possui. E se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso ter as mesmas qualidades. Amém? 1 Coríntios 12:11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. Ele as distribui individualmente. Ele trabalha com cada um de forma personalizada. Se você precisa mais de graça para isso, Ele vai te dar. Se você precisa de um dom específico para isso, Ele vai te dar. Se você precisa de uma coragem, Ele vai te ajudar. Se você precisa de um dom elevado, Ele vai te ajudar em dons e talentos novos. Porque Ele as distribui individualmente a cada um. Ele conhece, Ele sonda os corações. E Ele não faz somente isso. Ele tem a paciência do ensinar a cada um. Porque o Espírito Santo, Ele é o melhor professor. Você pode ter pastores, bispos, que você ama e você aprende. Mas você não pode confiar na palavra de homens. Você confia 100% na palavra de Deus. Bispo, eu não posso confiar no que você está falando. Eu estou lendo a Bíblia. Tem igreja que nem toca na Bíblia. Tem igreja que nem fornece Bíblia. João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem o que eu falei. Ele vai te ensinar, se você se deixar ensinar. Ele vai te ensinar e vai te fazer lembrar todas as coisas, tudo o que eu disse.
Eu gosto muito desse versículo, porque em cada versão e tradução da Bíblia tem um versículo diferente e tem uma qualidade diferente, sendo a mesma. Mas o conselheiro, a NVI fala que o Espírito Santo é o conselheiro. Então você vai anotando, olha o que o Espírito Santo, cada qualidade que ele tem. Na NVI, nova versão internacional, ele é o conselheiro. Na ACF, Almeida Corrigida, ele é o consolador. Olha ali, ó, mas aquele consolador. Na King James, mais o advogado. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, mais o auxiliador. NVT, ele é o encorajador. Então você tem aquele que consola nos momentos difíceis, aquele que te aconselha, não é uma pessoa que você precisa procurar, ele é o seu conselheiro, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o seu amigo. O Espírito Santo, ele é o quê? O seu advogado, ele que vai te defender, ele que vai julgar as suas causas. Lembra que Jesus é o advogado que intercede por nós, através do Espírito Santo. Você não vai a Jesus sem passar pelo Espírito Santo. E você não vai a Deus sem passar pelo Filho, que é Jesus. Mas Ele também é o auxiliador. Quantas vezes você precisou de auxílio? Quantas vezes você precisou de uma mão amiga, daquele que te levanta, que te sustenta? Ele te auxilia. Ele é o seu secretário, ele é aquele seu chefe, ele é o famoso chefe e funcionário. Aquele que te guia, mas aquele que te ajuda. É o famoso líder, não é o chefe que manda, mas é aquele líder que te levanta, que te mostra, que te motiva, que te influencia. Mas ele também é o quê? O encorajador. Quantas vezes você teve medo? Covardia. Quantas vezes você fugiu? Mas ele te encoraja. O Espírito Santo faz isso. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados. Nós precisamos ser guiados. Você precisa entender o poder que o Espírito Santo tem. Você tem uma arma ilimitada, você tem uma ferramenta indestrutível, mas eu preciso me colocar na posição de aluno, porque muitos estão na posição do professor, não quer ouvir, não quer escutar, acredita piamente que sabe tudo e não precisa aprender nada. Mas aquele que tem o Espírito Santo é aquele que é um aluno eterno, aquele que vive no processo do aprender, desaprender, reaprender. Aprender, desaprender, reaprender. O Espírito Santo, ele possui vontades, sabia disso? 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente. Tudo é realizado por ele. Atos 13, capítulo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados para Herodes. E o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo, ele que conduz as pessoas, e ele vai usar você para conduzir outras pessoas. O Espírito Santo só é ouvido por aquele que se permite ouvir.
E se você se permite ouvir, você vai ser usado e aprovado por Ele. E a questão de ouvir o Espírito Santo é a questão do obedecer. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra os que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram em Chipre. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucio e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo, ele intercede, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. Ele trabalha sempre por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem tanto carinho e tanto cuidado com você, que Ele te ajuda nas horas mais que você está necessitado. Horas que você está cheio de fraqueza, pensamentos de derrota, de desistência, de covardia, pensamentos de oscilações, quer procurar tudo, quer comprar tudo, quer se viciar em tudo. Eu ainda estava falando sobre a questão da identidade e a questão dos vícios. Porque uma coisa puxa a outra. E vícios não é somente aquele que bebe, que fuma, que usa droga, mas aquele da imoralidade, aquele da mentira, aquele que compra tudo mesmo não tendo dinheiro. Aquele que viaja, já viu aquelas pessoas que viajam 2, 3 vezes por semana? Não para de viajar, porque sempre está procurando alguma coisa. E o vício simplesmente é um comportamento de alívio a curto prazo, mas que gera desastrosamente situações, problemas a longo prazo e que você não consegue sair. Somente algo imediato, mas que causa uma destruição na tua vida. Romanos 15, 20, 30. Mas Ele também é amor. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. O Espírito Santo é o ser mais amável, porque o Espírito de Deus é aquele que ama, aquele que busca a ter misericórdia de nós. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade. O fruto do Espírito é dessa maneira que você descobre uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ah, bispo, mas não pode ficar nervoso? Claro que sim. O próprio Deus já ficou várias vezes irado. A Bíblia diz, irai, mas não pecai. E sempre nós temos que entender da empatia e da compaixão. Nós temos que, mas o fruto do Espírito é amor. Você tem amor? Você é uma pessoa alegre pela fé, por saber que a prova da sua fé gera perseverança. E nós sabemos que a fé gera esperança. Porque nós precisamos ter esperança. Esperar algo em Deus. Se você não tem esperança, você vive uma vida sem futuro. Você não espera por nada. E a esperança trabalha no futuro e a fé trabalha no agora, de forma imediata. Então, Colossenses 1:8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Nós temos que entender que o amor do Espírito Santo é real. E ele está à disposição de todos nós. O Espírito Santo, ele nos entrega habilidades, o Espírito Santo nos entrega uma inteligência.
O Espírito Santo nos libera dons e talentos que talvez e provavelmente você nunca achou que você teria. Eu encontrei tantos dons em minha vida depois que conheci o Espírito Santo, dons que eu nunca acreditei que seria possível existir em mim. Porque tantas crenças, tantas certezas que nós recebemos de nossos pais, que muitas vezes isso impede de viver aquilo que Deus tem planejado para nós. Nós nascemos com uma folha em branco. Quando você é um bebezinho, eu gosto de falar que nós somos um cimento molhado, que tudo que você bota a mão cria forma. E se você cria forma de uma forma irresponsável, você é um mentiroso e transfere mentira, você é um enganador e transfere um engano, tudo que você tem vai ser trazido e lapidado na vida das crianças, na vida dos seus filhos. Então, quando sabemos a responsabilidade que temos, e hoje, quando temos o nosso entendimento, que eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem dons e talentos que nos entregam, eu posso ser o que eu quiser em Deus. Êxodo 31, capítulo 2. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. E depois que você se enche do Espírito de Deus, o que acontece? Dando-lhe destreza, habilidades e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo, repita comigo, todo tipo de obra. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu posso realizar todo tipo de obra. Eu posso realizar qualquer coisa em Deus. Eu me torno uma pessoa usada por Deus e criando fases novas, subindo um processo evolutivo em Deus. E eu não sou mais aquele que vai na manada, eu não sou um gado que vai para todo lado quando é falado. Eu sou uma pessoa que pensa, uma pessoa que é guiada por Deus. E aquele que é guiado por Deus, ele pode cair na mesma posição de Elias. Aquela posição que Elias falou com Deus na caverna. Eu sou único. Eu sou único. Só sobrou eu. Quebraram teus altares, fizeram tudo. Mas você tem Deus. E se temos Deus, nada é impossível para nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele investiga, ele examina. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Através do Espírito Santo, eu estava lendo ainda eu falei sobre o 1 Coríntios em um dos cultos da semana passada, ou retrasada. E é interessante porque ele fala de investiga. Tem versões que falam investiga. Tem versões que falam os segredos ocultos, os segredos de Deus. Deus tem segredos, mas os segredos de Deus é segredos para aquele que não tem Deus. Porque se você tem Deus, o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo coisas mais profundas. Se você tem Deus, Ele sonda, Ele revela, Ele te entrega todos os segredos. Tudo aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Romanos 8, 26. O Espírito Santo, ele te usa para outros patamares na sua vida. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, como eu falei.
Ele te ajuda em todos os sentidos. E João 16, capítulo 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Mas se eu não for, o Conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Nós temos que entender que Deus, Ele nos dá a possibilidade de viver algo sobrenatural. E Deus enviou seu Filho para nos mostrar que é possível seguir esse exemplo. Jesus foi enviado para mostrar que é possível obedecer este livro. Mas Jesus, ele não foi levado daqui sem deixar o Espírito Auxiliador. Quando ele foi levado, ele nos deixou o Espírito Santo para nos capacitar a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Sabendo disso, Jesus nos mostrou, com seus exemplos, com a sua liderança, com o seu amor, que é possível obedecer a Deus. Mas Ele não nos deixou sem ferramentas para isso. Por quê? O príncipe deste mundo já está condenado. Esse mundo jaz do maligno. Num mundo que jaz do maligno, você precisa de um auxiliador, de um conselheiro, de um encorajador, de um advogado, para seguir. E Deus nos deixou o Espírito Santo como uma ferramenta, como uma arma, como uma blindagem para seguir até a volta de Cristo. Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo é o Espírito de Deus e Ele não divide você com ninguém. Não adianta você querer deixar um vício na tua vida, um comportamento destrutivo, uma brechinha, algum tipo de rachadurinha que de alguma forma faz vazar aquele Espírito que Deus deixou a nós. Então, se você mantém pecados de estimação, você traz o quê? Um bloqueio. Você gera travamentos na tua vida. E esses travamentos só é colocado na tua vida para você voltar um pouquinho, voltar da onde você estava de forma errada, como o próprio Elias foi enviado, volte para o caminho que você veio, para você entender o caminho, aonde você parou, aonde você se perdeu. Você se encontrando, você vai começar o quê? A viver as bênçãos, a abundante, a plenitude de Deus. Mas se você não encontra, Deus continua deixando coisas na tua vida. E se você continua deixando essas coisas na tua vida, e enchendo o teu coração de ídolos, de deuses, que não te trazem nada, somente travamentos, você trava a tua vida e deixa ainda de uma forma que o Espírito sente ciúmes. Ele não quer dividir, ele quer integralidade, ele quer o 100%. Ele não aceita viver dessa maneira. E é por isso que nós precisamos o quê? Em Efésios 5:18. Mas deixem-se encher do Espírito.
Deixem-se encher do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito, porque aqui encontramos lições de como andar em sabedoria, de como andar no espírito, de um Espírito poderoso que Deus nos dá. Você permite, e não é automático, isso é através de uma decisão. Não adianta, porque todo dia, para você se aprofundar em Deus, você tem que decidir negar alguma coisa na tua vida. Algo que te desfoca, algo que te atrapalha. Todos os dias você vai ter que negar algo, tomar decisões que podem sim doer na carne, mas que vai te levar a outros patamares. Gálatas 5:22. 23, vai para o 23 direto. Mansidão e domínio próprio, contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se você pertence a Cristo Jesus, você tem que sacrificar suas paixões e seus desejos. Uma vida hedonista não te traz uma vida vitoriosa. Uma vida hedonista não te traz uma vida eterna. Não te valida, não te dá passaporte nenhum para viver uma vida poderosa através do Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Se você vive pelo Espírito, você não vai deixar nada te desfocar. Vamos agora para o 7º jejum. E Deus está convocando a todos nós a nos aprofundar, a mergulhar novamente naquele primeiro amor que muitos se perderam. E naquele primeiro amor piegas, que muitos querem colocar nomes, mas aquele amor que nós vemos no livro de Atos, aquele povo que vendia tudo, que vivia tudo, que não deixava nada os impedir de viver a plenitude do Espírito. É um primeiro amor que te eleva a outro patamar, porque não é o tempo, não é a maneira que você começa, mas é a maneira que você termina. Muitos começaram bem. A Bíblia diz, ainda de uma passagem, esqueci o nome, vocês corriam tão bem, vocês corriam, vocês avançavam, vocês venciam, vocês eram tão fortes. E agora está desse jeito. Porque é um povo que inicia tudo na vida, mas não acaba nada. É cheio de iniciativas, mas não possui nenhuma acabativa. E um povo que não possui acabativa é um povo que para no meio do caminho, é um povo que não conhece a Deus. É um povo que não sabe que Deus, Ele só trabalha com pessoas consistentes, estáveis. Nós precisamos entender que se nós queremos uma vida poderosa em Deus, nós temos que entender que o poder não é um movimento, mas é uma pessoa. Entender que o poder vem através do Espírito Santo. O poder é uma pessoa. O Espírito Santo é o poder. E nós precisamos entender o que temos em mãos. Isso está disponível. Isso é gratuito. Você não paga por isso. Mas através dos seus sacrifícios é o pagamento. Se você sacrifica, se você renuncia às suas paixões, os seus desejos, você cada vez mais vive os talentos, os dons, você realiza todas as coisas, você tem o poder, como Jesus disse, farão obras iguais, ou até mesmo maiores do que a minha. Nós podemos sim fazer obras iguais a Jesus. Porque Jesus só realizou essas obras através do Espírito Santo. Se você entende isso,
que até Jesus precisava do Espírito Santo. Se você entende isso, que até Jesus precisava desse poder, porque senão ele não seria aquele que ele foi. Ele amava Deus, e Deus amava ele, e esse amor é convertido através desse poder que o Espírito Santo nos dá. Amém? Amém? Gente, falar do Espírito Santo cansa mesmo. O Espírito Santo, ele dá esse vigor, esse avivamento, essa alegria. Então se coloque de pé, vamos orar. Vamos falar do Senhor. Vamos orar a Deus. Porque eu tenho certeza que Ele tem coisas poderosas para nós. Não deixa nada te roubar. Às vezes você está falando, bispo, eu estou cansada, não sei o quê. Bispo, nós ficamos 1 hora juntos. Se você não pega essa 1 hora como oportunidade da sua vida, você vai passar todas as horas e nunca vai vencer. E nunca vai vivenciar aquilo que Deus tem guardado, reservado para você. Fala com Deus, fala com o Espírito, ouça a voz dEle. Oh, meu Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Oh, meu Deus. enche-me, Enche o teu povo, Senhor. Enche aquele, meu Deus, que está totalmente prostrado espiritualmente para o Senhor. Aquele, meu Deus, que não quer mais viver uma vida egoísta, uma vida que é somente buscando ganhar o mundo inteiro, mas perdendo a sua alma, meu Deus. Oh, meu Deus. Usa teu povo. Ensina novos talentos, novos dons. Dê ao teu povo uma inteligência, uma sabedoria, meu Deus. Coloca, meu Pai, a plenitude do Espírito. Eu não sei, meu Pai, as dores, as enfermidades que o teu povo pode sim estar vivendo. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor não se importa com isso. Porque a tua palavra diz: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não coloca nome no problema. O Senhor não se importa com o problema. Porque se nós buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, tudo será acrescentado de forma automática. Então busque a Deus. Busque essa plenitude do Espírito. Busque esse avivamento, essa reciclagem. Busque esse primeiro amor novamente. Às vezes, o diabo quer colocar na nossa cabeça que trabalhamos a noite toda, que trabalhamos o dia todo, que temos muitas desculpas e a nossa razão é válida. Mas Deus não quer ouvir os nossos problemas, porque Ele já conhece. Ele quer ouvir a nossa fé. Ele quer saber se nós confiamos nele. E se você confia que isso é detalhes. Porque o principal é o seu coração. Se você entrega o seu coração a Deus, Deus entrega uma vida para você. Se você entrega o seu amor, o seu foco, se você obedece e você ama obedecer,
Deus ele te coloca como um instrumento, um canal para o poder dele. E nós temos que saber que esse poder é disponível. Eu peço, meu Deus, que o Senhor insira e derrame poderes, uma virtude. Que o Senhor, meu Pai, dê novos dons e novos talentos para o teu povo. Que aonde havia travamentos não há mais. Que aonde havia incredulidade não existe mais. Que aonde havia acomodação, preguiça, desistência, derrotismo, instabilidade, não existe mais. Porque o teu poder nos dá a estabilidade. O Senhor é o encorajador, auxiliador, o Senhor é o conselheiro, o Senhor é o advogado. O Senhor entrega amor, mansidão, o Senhor entrega paciência, domínio próprio, amabilidade. O Senhor nos faz pessoas novas. Porque quando aceitamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos como uma nova criatura. E nova criatura eu sou. Acredite nisso. Confie em Deus. O diabo não vai colocar nada na tua cabeça. Porque o diabo só coloca coisas na cabeça daqueles que não têm convicção. E você precisa dessa convicção, dessa certeza, dessa integralidade, dessa veracidade. E dessa maneira, Deus ele te coloca um mundo novo, possibilidades novas. Nós começamos a andar o caminho oposto que o mundo anda, porque nós vivemos pela fé, e que você viva pela fé a partir de hoje. Pega seu propósito e apresente a tua fé nesse momento. Aquilo que você está, aquilo que foi escrito, aquilo que foi colocado, exercite tua fé nesse momento. E veja que a tua fé, a prova da tua fé, gera perseverança. Aquele que persevera até o fim. Aquele que não vai parar esse dia, essa semana, esse ano. Aquele que vai até o fim. Porque a tua palavra diz que o nosso início pode parecer modesto, mas o nosso final será um final poderoso. E nós queremos esse final. Buscamos esse fim. Clamamos, meu Pai, por dia que veremos a trombeta soar e tudo aquilo acabar. Porque viveremos aquilo que buscamos a vida toda, a nossa salvação. E aquele que busca a salvação já tem e já está vivendo uma vida abundante. Porque se você não está buscando a sua salvação, não adianta. Não adianta buscar a mão de Deus. Nós temos que buscar a face dele. Porque a face representa essa vida eterna, essa vida poderosa. Meu Deus, eu consagro e abençoo a vida de cada um. E peço, meu Pai, que o Senhor continue falando, conduzindo, encorajando, levantando, avivando, curando, libertando, transformando o fraco em forte, transformando em doente em curado, transformando o problemático em aquele que leva, meu Pai, a restauração, aquele que é um instrumento de vida, de vitórias, meu Pai, aquele que é usado, aquele que abre sua boca e o Espírito Santo fala por ela. Eu consagro e abençoo, meu Deus, e peço um derramamento de novos dons e novos talentos para o teu povo. E que o teu povo viva o extraordinário no Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e conduzindo o teu povo. O Senhor é maravilhoso. E não há palavras no dicionário que possa chegar à sombra do que o Senhor significa. Mas buscamos a todos os dias falar com as nossas palavras fracas e miseráveis, mas que o Senhor possa aceitar a cada palavra, a cada sacrifício, meu Deus, porque grande foi o seu.
O nosso é pequeno. O Senhor que realmente simboliza o sacrifício. E o que nós queremos, meu Deus, é ser usados e aprovados pelo Senhor. Nos use, meu Deus. Conduza a nossa vida. Salva a nossa família. Nos transforme em transbordo. Meu Pai, em pessoas que possam transbordar o Teu poder. E que todos vejam como é maravilhoso te servir. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Eu agradeço essa oportunidade. Eu abençoo a cada um, meu Deus. E dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém.